Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui. Sabe aquela compra pública que deu super certo? Ou aquela obra que, nossa, ficou impecável? Pois é, o sucesso disso, na verdade, começa bem antes do edital ser publicado. O segredo está em dois documentos essenciais: o termo de referência, o TR, e o projeto básico, o PB. E hoje a nossa missão é justamente mergulhar nesses documentos, tentar entender para que eles servem, quem é que tem que fazer e por que são tão importantes, ainda mais agora com a nova lei de licitações, a 14.133, né? A gente vai usar como base uns guias bem práticos do TCU, do TCE de Minas Gerais, uns modelos da AGU e, claro, o que os especialistas e a doutrina falam sobre isso. Bom, vamos lá desvendar essa história? Perfeito. Eu gosto de pensar que o TR e o PB são, assim, a espinha dorsal do planejamento da contratação. É ali que a administração pública realmente diz o que ela precisa e como ela espera que essa necessidade seja atendida, sabe? Se esses documentos não forem bem feitos, a chance da licitação dar errado, do contrato virar um problema é altíssima. São um alicerce mesmo. Então, vamos começar do começo, né? O que são, afinal, o termo de referência e o projeto básico? Basicamente, são documentos de planejamento. Eles detalham o objeto da contratação e definem as condições. Seja para comprar computadores, contratar limpeza, construir uma ponte, eles dizem o que e como. E olha, eles não surgem do nada, tá? Eles vêm depois dos estudos técnicos preliminares, os ETPs, que são aquela análise inicial para ver se a necessidade é real e quais as soluções possíveis. Historicamente, a gente tinha o projeto básico muito ligado à Lei 8666, né? Principalmente para obras, serviços de engenharia. Ah, sim, lembro disso. E o termo de referência, o TR, ele ganhou força com a Lei do Pregão, mas para bens e serviços comuns. Só que o interessante é que a Lei 14.133, e até a prática mesmo com decisões judiciais e tal, tipo do TRF4, o foco agora é menos no nome do documento, se é TR ou PB, e muito mais no conteúdo, na finalidade. A pergunta é, ele está planejando bem a contratação? É isso que importa. Na prática, o que a gente vê é o TR sendo usado para quase tudo, bens e serviços em geral, e o PB continua mais forte para obras e aqueles serviços de engenharia mais complexos, sabe? Faz sentido. Isso me lembra uma metáfora ótima que eu vi no material do TCE de Minas. Eles falam que o TR e o PB são como o trabalho de um alfaiate. Não é pegar algo pronto na loja, é desenhar a solução sob medida para a necessidade daquele órgão público, bem específico. Exato. Ou então, como eles também dizem, é tipo o código genético da contratação. E um ponto que você falou e acho que vale reforçar. São documentos obrigatórios, né? Não importa se é licitação, dispensa, inexigibilidade. Isso. Ou até mesmo adesão a uma ata de registro de preços, a famosa carona. Sempre tem que ter um TR ou um PC bem feito por trás. Tá, e quem é que põe a mão na massa para fazer esses documentos tão importantes? Olha, a responsabilidade número 1 é do setor requisitante, ou seja, aquela área dentro do órgão que está precisando daquilo. Quem está com o problema, quem conhece a necessidade no dia a dia. Mas aí me surge uma dúvida. Pensa só, o pessoal da área de TI precisa de servidores novos. Eles conhecem tudo de servidor, claro. Mas será que eles dominam todos os detalhes de garantia, instalação, prazo de pagamento ou até as cláusulas jurídicas e fiscais que tem que estar no contrato? Excelente ponto. É exatamente aí que entra a questão da colaboração. Ah, então não é trabalho de uma pessoa só. De jeito nenhum. Embora a área que precisa seja a dona da necessidade, fazer um TR ou PB bom, completo, raramente é tarefa para uma pessoa só ou um setor só. A recomendação que a gente vê, tanto do TCMG quanto de escolas de governo tipo a SPEP, lá da Paraíba, é muito clara. O ideal é uma abordagem multissetorial. Tem que juntar gente. Precisa sentar na mesma mesa quem entende do objeto, a área técnica, quem entende de como contratar, o pessoal de licitações, contratos, jurídico, e quem vai usar aquilo depois, a própria área demandante. Faz todo sentido. Uma visão 360 graus da coisa. Exatamente. Essa mistura de conhecimentos é que evita que detalhes cruciais fiquem de fora, ou que se peça algo impossível de contratar ou de executar depois. E tem outro ponto fundamental, a responsabilidade.
Quem elabora e quem aprova o TR ou o PB, quem assina embaixo, está atestando aquilo ali. Se tiver falha, se a especificação estiver errada, se o preço estimado estiver fora da realidade, essa pessoa pode ser chamada a responder, como o TCMG sempre alerta. Planejamento mal feito gera consequência, né? Aí a coisa fica séria mesmo. Porque um TR ou PB mal feito não é só um errinho no papel. É a receita para um desastre, né? Pode levar a comprar um produto que não serve para nada, contratar um serviço que só dá dor de cabeça, ou uma obra que vira um problema eterno. E no fim, é o nosso dinheiro, o dinheiro público, indo embora. Sem a menor dúvida. As finalidades desses documentos são super importantes. E o TCMG, e alguns artigos bons que a gente acha por aí, ajudam a resumir isso bem. Basicamente, para que serve um bom TR ou PB? Primeiro, para obrigar a administração a pensar antes de sair comprando, definir o que ela realmente precisa. Segundo, para descrever o objeto direitinho, de forma clara, mas sem favorecer ninguém, garantindo a competição justa. Terceiro, para estimar os custos de um jeito realista, olhando o mercado. Quarto, para orientar os fornecedores, para eles saberem exatamente o que se espera deles na proposta. Quinto, para definir critérios objetivos de julgamento, para não ter subjetividade na escolha. E sexto, para ser o guia na hora de receber o produto ou fiscalizar o serviço. Vê como fecha o ciclo? Fecha totalmente. E aquela analogia da árvore envenenada que você mencionou, acho que de um artigo do Migalhas, é perfeita. Se a raiz, que é o TR ou o PB, tá ruim, ela contamina todo o resto. O edital, as propostas, o julgamento, o contrato, não tem como dar certo. Exato. E não é só o fornecedor que pode reclamar e impugnar. Os tribunais de contas, o TCU, os TCS, eles podem intervir, podem mandar parar tudo se encontrarem falhas graves nesse planejamento inicial. Podem e devem. E as consequências de uma falha grave, de um planejamento mal feito, vão além de só anular o processo, viu? Tem decisões do TCU, tipo aquele Acórdão 820 de 2019, que ficou famoso, e várias orientações dos TCS mostrando que isso pode levar à responsabilização pessoal do gestor. Multa no bolso. Multa e até ter que devolver dinheiro para o governo, ressarcimento ao erário. Isso sem falar no prejuízo para a sociedade, né? Que fica sem aquele hospital, aquela escola, aquele serviço que precisava. Planejar bem não é burocracia. É evitar um problema muito maior lá na frente. Nossa, ficou bem claro o tamanho da responsabilidade e os riscos de errar. Então, a pergunta que não quer calar é: como fazer certo? O que não pode faltar de jeito nenhum num TRO ou PB, pensando na Lei 14.133, para que ele funcione bem? Boa pergunta. A Lei 14.133, lá no artigo 6º, inciso 23, ela dá um roteiro bem completo. E isso é reforçado por manuais do TCU, modelos da AGU, pela doutrina. Para a gente não ficar lendo o artigo de lei aqui, dá para agrupar os elementos essenciais em alguns blocos, pensando no fluxo da contratação. Que tal? Ótimo. Acho que facilita para entender. Então, vamos lá. Primeiro bloco. O que e por quê? Aqui é a base de tudo. A gente tem que definir com clareza qual é o objeto. O que exatamente vamos contratar? Natureza, quantidade, prazo, tudo certinho. E qual a fundamentação? Por que precisamos disso? Tem que conectar com o estudo técnico preliminar, justificar a necessidade, a quantidade, por que comprar 10 e não 5? Certo. E, claro, tem dinheiro para isso. A adequação orçamentária está previsto no orçamento. Sem essa base sólida, o resto todo fica bambo. Segundo bloco. Detalhes técnicos e da solução. Ok, já sabemos o que queremos e por quê. Agora, como isso vai ser na prática? Precisa descrever a solução completa, pensando no ciclo de vida todo do produto ou serviço. Quais os requisitos da contratação? Aqui entram condições específicas, tipo exigências de sustentabilidade, cumprimento de normas técnicas da ABNT, do Inmetro, e a especificação técnica bem detalhada do objeto. Tem que ser clara, objetiva, sem ser genérica demais, a ponto de vir qualquer coisa, nem tão específica que direcione para uma marca só, o que é proibido, né? Salvo exceções bem justificadas, como você disse, tipo padronização. Entendi.
o detalhe na medida certa. Exato. Terceiro bloco: execução e pagamento. Como o contrato vai rolar na prática? Aqui entra o modelo de execução. Quais os prazos de entrega, de execução do serviço? Onde vai ser entregue? Tem garantia? Precisa de instalação, treinamento? Tudo isso tem que estar previsto. E junto com isso, os critérios de medição e pagamento. Como a gente vai conferir se o que foi entregue está certo e como e quando vamos pagar por isso? As regrinhas financeiras e de acompanhamento. Quarto bloco: seleção e gestão. Como vamos escolher o fornecedor e como vamos gerenciar esse contrato depois? Qual vai ser a forma e os critérios de seleção? É pregão? É concorrência? Qual o critério de julgamento? Menor preço? Melhor técnica? Quais os requisitos de habilitação? Aquela parte que a gente verifica se a empresa pode contratar com o governo. A parte jurídica, fiscal, trabalhista, econômico-financeira e, super importante, a qualificação técnica para aquele objeto específico. A comprovação de que ela sabe fazer aquilo. Isso. E também o modelo de gestão do contrato. Quem vai ser o fiscal? Quem vai ser o gestor? Quais as responsabilidades de cada um? Isso é crucial para dar certo. E, claro, quais as obrigações da contratada e da contratante. E as sanções. O que acontece se a empresa não cumprir o contrato? Multa, rescisão, tem que estar claro. É a parte de garantia e controle. Perfeito. E por fim, mais fundamental, quanto custa? A estimativa de valor da contratação. Quanto a gente acha que isso vai custar? Isso exige uma pesquisa de mercado bem feita, ampla, com várias fontes. Muitas vezes isso vem detalhado numa planilha de custos, como o TCU e o TCE-MG orientam. A lei nova até permite, em alguns casos, deixar esse orçamento detalhado sigiloso até o final da licitação, para não influenciar as propostas. Mas a estimativa geral tem que constar no planejamento. Ufa, realmente é bastante coisa, mas olhando por esses blocos, fica mais fácil de organizar o pensamento, né? O fluxo faz sentido. E já que a gente está falando em fazer certo, onde é que o pessoal mais erra? Onde o calo aperta na hora de fazer um TR ou um PB na prática? Quais são aqueles erros mais comuns que aparecem? Olha, com base no que a gente acompanha em manuais, em discussões, até em canais especializados no YouTube e analisando casos reais, tem os erros que são assim, figurinha carimbada, sabe? Um clássico é a justificativa fraca ou simplesmente ausente. Por exemplo, quando decidem agrupar vários itens diferentes num lote só. Às vezes faz sentido, mas precisa explicar por que isso é vantajoso e como isso não vai restringir a competição. Se não justifica, fica parecendo direcionamento. Ou para exigir algo muito específico, né? Isso exigiu um requisito técnico super específico sem conseguir demonstrar que ele é realmente indispensável para atender a necessidade. A justificativa é a alma do negócio na administração pública. Outro ponto que pega muito, esquecer ou definir mal os critérios de habilitação técnica. Não adianta só pedir o CNPJ e a certidão negativa. O TR ou PB tem que dizer, olha, para fazer este serviço ou fornecer este bem, a empresa precisa comprovar experiência fazendo X, Y ou Z. Tem que ser específico para o objeto. Se não, como saber se a empresa dá conta do recado? Exatamente. E na outra ponta também falham muito nos critérios de aceitação do objeto. Como é que a administração vai dizer, ok, recebi, está tudo certo? Tem que definir como vai ser o recebimento provisório, o definitivo, o que vai ser verificado, quais testes serão feitos, como acionar a garantia se der problema. Sem isso, fica difícil recusar algo que não está legal. Vira um cheque em branco, quase. Quase isso. E aí tem um problema crônico das especificações vagas ou direcionadas. Se descreve muito por cima, você pode acabar recebendo um produto de péssima qualidade ou um serviço que não atende. Mas se descreve de forma tão específica que só uma marca ou um fornecedor consegue atender, e sem uma justificativa muito forte para isso, como padronização ou inviabilidade técnica comprovada, aí é direcionamento claro, e isso derruba a licitação. É um equilíbrio difícil, né? É o desafio. E talvez o erro que está na raiz de muitos outros, a falta de planejamento adequado. Fazer o TR ou PB correndo para ontem, sem ter feito um estudo técnico preliminar bem feito antes, é pedir para ter problema. O planejamento não é uma etapa chata para cumprir tabela, é a fundação de tudo. E entendi. Bom,
Fazendo um balanço de tudo isso que a gente conversou, fica claro que o termo de referência e o projeto básico não são mesmo só papelada, né? São, na verdade, o coração do planejamento de qualquer compra, qualquer serviço, qualquer obra pública. E para fazer bem feito não tem mágica. Exige conhecimento técnico, visão do processo todo e, como você bateu bastante na tecla, muita colaboração entre as áreas. Então, o que tudo isso significa, assim, na prática do dia a dia do gestor público, do cidadão? Significa, fundamentalmente, que encarar a elaboração de um TA ou PB com a seriedade que eles merecem não é perder tempo. É o contrário. É ganhar eficiência lá na frente. É usar a inteligência da administração para garantir que o dinheiro público, que é nosso, né, seja aplicado da melhor maneira possível para atender de verdade o que a sociedade precisa. Seja na saúde, educação, segurança, infraestrutura, onde for. Um bom planejamento evita desperdício, evita ter que fazer de novo, evita a briga judicial e, o mais importante, evita a frustração de não ver a necessidade pública atendida com qualidade. E fica aqui talvez uma reflexão final para a gente levar. Investir tempo, investir cuidado nesses documentos lá na fase interna, antes de tudo, pode até parecer trabalhoso, pode parecer que está atrasando as coisas. Mas qual é o custo real? Financeiro, social, até para a imagem do órgão, de um contrato que dá errado, de uma obra que para no meio, de um serviço que é entregue de qualquer jeito. A pergunta que fica é: como é que a gente pode fortalecer essa cultura de planejamento dentro de cada órgão público? Para que o TR e o PB sejam vistos não como um obstáculo burocrático, mas como a principal ferramenta para garantir que o objetivo final, que é atender bem a população, seja alcançado com qualidade e eficiência. Fica aí a reflexão. Quem sabe na nossa próxima conversa a gente não mergulha um pouco mais fundo naquele passo anterior, o estudo técnico preliminar, ou talvez analisar uns casos práticos de TRs e PBs, os que deram certo e os que nem tanto. Fica o convite para a próxima. Muito obrigada pela companhia de todos e até lá!